Olá, turma do oitavo ano, vamos a mais uma aula de filosofia, hoje tendo como temática o diálogo pode ser aprimorado, é um questionamento. Nós vimos que trabalhamos na aula anterior sobre diálogo e liberdade e vimos a importância de termos a liberdade para expressarmos os nossos pensamentos, as nossas ideias e o respeito que devemos ter para com as pessoas que expressam também os seus pensamentos e as suas ideias. E hoje o autor traz aqui um questionamento, né? É uma provocação. Será que o diálogo ele pode, gente, ser aprimorado? Será que nesse campo da dialética nós podemos fazer coisas que deixem o diálogo mais interessante, mais atrativo, mais cativante? Então o autor ele traz aqui que a filosofia ela trouxe grandes contribuições para que esse diálogo, essa forma de verbalizar os nossos pensamentos, as nossas ideias, pudesse ser mais eficaz, pudesse fazer com que as pessoas que estão nessa roda de diálogo fixassem a sua atenção para o que está sendo discutido e falado. Então, a filosofia, ela traz grandes contribuições para a realização e aprimoramento dessa dialética, desse diálogo. E aí nós podemos ver o seguinte, que no campo do diálogo, que é um campo enriquecedor e ao mesmo tempo instigante, porque é um campo que requer muita atenção, porque nessa dialética, nesse diálogo, nós vamos obter, como nós já falamos, pensamentos e opiniões diferentes e contraditórios. Existem muitas pessoas que, ao se deparar com um conceito, com opinião diferente da sua, elas são bastante radicais. Ou seja, quando você tem um conceito, você não abre espaço para que ver outros conceitos, outras opiniões. E aí toma-se como verdade absoluta o que você pensa, o que você acha. Isso não quer dizer que quando, numa roda de diálogo, eu trago uma opinião, vocês trazem as suas opiniões, isso não significa que a minha opinião esteja errada, a sua certa ou vice-versa. Significa que há vários tipos de opiniões. E aí é interessante nós notarmos que nesse campo da dialética, nós vamos ver a contribuição que a filosofia trouxe para o aprimoramento desta dialética. E hoje nós vamos trazer como orientação filosófica, né, como base essa teoria filosófica, nós vamos trazer o filósofo Georg Hegel, que é do século XIX. O que é que esse filósofo ele traz de contribuição para essa dialética? É interessante que Hegel ele trouxe o seguinte, ele trouxe um diálogo que ele observou durante o seu tempo de estudos. Ele concluiu, Hegel, que tanto no mundo quanto no pensar, um determinado movimento se repetia. Ele observava que nos diálogos entre as pessoas, quando estava acontecendo aquela roda de conversa, de diálogos sobre determinado assunto, ele começou a observar que existia um movimento nesse diálogo, que existia, né, esse movimento, ele se repetia sempre em vários tipos de diálogo. E aí ele denominou esse movimento como dialética, como movimento dialético. Mas, professora, que movimento é esse? Como é que ele explica esse movimento? Vamos explicar esse movimento. Vejam só, Georg Hegel, ele dizia que existia uma tese, primeiro, né? Para se existir um diálogo, gente, tem que existir pelo menos um tema. Vamos dizer que a tese seria um tema, seria uma ideia. E aí, dentro dessa tese, na reunião que eles estavam acontecendo, na reunião de diálogo, surgiu uma antitese, ou seja, uma outra ideia. Dessa primeira ideia, surgiu uma nova ideia.
E aí, dentro desse diálogo, desse movimento dialético, surgiu uma síntese, como se fosse um apanhado de ideias chegando a uma conclusão. Eu cheguei com a ideia, o aluno chegou com outra ideia, nós dialogamos, expomos nossos pontos de vista e chegamos a uma determinada conclusão. Só que Hegel observou que não parou por aí, que sempre, depois de uma primeira ideia, surgiu uma segunda ideia, surgiu uma conclusão que levou a uma nova ideia. Então, a isso Hegel chamou de um movimento dialético, ou seja, esse movimento que sempre enriquecia o diálogo e trazia coisas novas. O que ele disse? Ele disse o quê? Que a dialética recomeçava sempre que surgia uma nova situação ou uma ideia que contrariasse a síntese estabelecida. E esse novo confronto resultava em uma outra síntese e assim sucessivamente. Então, só recapitulando para que vocês possam aprender. Estamos em sala de aula, um exemplo. Surge um tema, uma ideia primeira. Outro aluno surge com uma nova ideia. E aí, no diálogo, nos debates, se chegou a uma síntese, uma conclusão. Só que essa conclusão despertou no outro aluno uma nova ideia que por aí vai sempre ter um diálogo filosófico, vai ter sempre uma dialética que vai trazer enriquecimento e aprimoramento e o campo do conhecimento vai crescendo a partir disso. Então é um movimento, né? O diálogo filosófico, ele é um movimento, ele nunca para. Sempre você vai de uma ideia surgir novas ideias. Isso significa que a minha ideia pode ter coisas positivas que eu vou segurar, vai permanecer comigo, como negativas que eu vou deixar. E a sua ideia também. Então nós vamos juntar os pontos positivos para formar a nossa tese, ok? E aí Hegel trouxe essa contribuição no campo da filosofia, o conceito de dialética. Ele concluiu o seguinte, já na página 11 ele diz que cada ideia contém em si mesmo algo que permanece e algo que se modifica no contato com outras ideias. Ou seja, eu posso ter um conceito primeiro sobre verdade, no diálogo filosófico eu ampliei meu conceito, eu desconstruí, né, alguns que para mim não serviam mais e com as novas ideias, com a opinião dos meus colegas no diálogo, eu construí um novo conceito sobre verdade. E aí ele diz o quê? Que a prática dialética, ela nos permite primeiro atualizar maneiras de pensar e buscar a verdade. Eu vou atualizando, eu vou me aprimorando nos meus conceitos. Revisar teorias ou leis estabelecidas e contribuir para o bem comum. Então ela permite essas três coisas que eu citei aqui. Baseado nisso, gente, eu gostaria que vocês fizessem a atividade da sessão Hora de Estudo, página 23. E também eu vou lançar para vocês um desafio da página 11, que é, agora vocês conhecem o movimento da dialética, vocês irão fazer o que o autor está pedindo aqui na página 11. Você vai escrever um roteiro para a história em quadrinhos, que exemplifique um diálogo dialético. Você faz uma história em quadrinhos que represente um diálogo dialético com uma ou mais síntese, uma ou mais conclusão, né? E você vai criar esses personagens e fazer uma história em quadrinho, trazendo esse movimento dialético, bem simples, né? Uma ideia, outra ideia, conclusão e uma nova ideia. E aí vocês vão fazer isso, né? Tire foto e envie para nós, para a gente tentar ver se vocês entenderam um pouco do conceito da dialética. E vocês vão usar para isso os balões do material de apoio. Vocês criam personagens de vocês, cria história. Primeiro cria a história, depois os personagens e vocês vão colocar o diálogo dentro, né, dessa história em quadrinhos, ok? Qualquer dúvida é só enviar, que estamos aqui para ajudar. Até a próxima aula.